O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus no livro da sabedoria diz assim, que a palavra de Deus cura tudo. Está lá no livro da sabedoria. A palavra de Deus cura tudo. Mas para que a palavra de Deus possa curar tudo em nós e trazer respostas para nós, é preciso que nós escutemos essa palavra com o coração aberto e desejoso de responder essa palavra. É a maneira que nós escutamos e colocamos a palavra de Deus em prática é que vai permitir ou não que essa palavra traga cura para o nosso coração. Traga cura para nós, e eu estou falando de todo tipo de cura, respostas para uma vida familiar, resposta para um casamento, e ao mesmo tempo curas emocionais, físicas, porque a palavra para nós cristãos, a palavra não é um livro e nem uma letra. A palavra para nós é uma pessoa, e essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Então essa palavra tem um rosto, essa palavra tem uma voz, essa palavra tem um coração, essa palavra é uma pessoa. A igreja nos ensina que quando a leitura está sendo proclamada, ela está acontecendo aquilo que está sendo proclamado. Porque a palavra tem um nome e tem um rosto, e essa palavra é o próprio Jesus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo hoje, na primeira leitura, antes do Senhor falar com Moisés, aqui o texto bíblico vai dizer que Moisés falou para o Senhor tudo aquilo que o povo havia dito. E o que o povo disse? Para isso a gente precisa ler os primeiros versículos do capítulo 19. O povo disse assim para Moisés: faremos tudo o que o Senhor nos disser. Tudo o que o Senhor disser, nós faremos. É muito interessante, porque tudo que o Senhor disser, nós faremos. Isso nos faz lembrar de João capítulo 2, lá em Caná da Galileia, quando a Virgem Maria vai dizer assim para aqueles servos: fazei tudo o que ele vos
disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Para isso é preciso primeiro ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, para colocarmos no dia a dia, na prática, aquilo que o Senhor tem nos falando. E interessante que quando nós buscamos o original, a origem, a raiz da palavra, nós vamos ver que colocar em prática ou fazer aquilo que o Senhor está dizendo, isso vem de uma raiz grega que quer dizer fabricar, modelar e construir. Hoje nós ouvimos na pregação de manhã a casa construída sobre a rocha. A frase é colocar em prática ou fazer o que ele nos disser, significa fabricar a própria vida, a própria escolha, construir as próprias escolhas a partir daquilo que ele está dizendo. Então fazer, colocar em prática significa eu vou construir a minha vida, eu vou fabricar a minha vida, eu vou modelar as minhas escolhas a partir daquilo que ele está dizendo. Então é a partir da vontade de Deus. Então, para que a palavra de Deus possa me alcançar, para que a palavra de Deus possa chegar ao meu coração, vai ser preciso, é a minha maneira de ouvir, de escutar a palavra, é que vai dar sentido e rumo ao resto da minha vida. Eu vou construir, modelar a minha vida a partir daquilo que Deus está falando. Então o povo disse aqui na primeira leitura, no livro do Êxodo, faremos tudo o que o Senhor nos disser. Aí o Senhor aparece para Moisés numa nuvem densa, numa nuvem escura, e começa a conversar com Moisés. O trovão, aqui nós sabemos muito bem que foi num dia de Pentecostes. Então ali tem todos os sinais do derramamento do Espírito. O Sinai é o lugar da palavra de Deus, onde o próprio Deus vai escrever nas tábuas da lei, com o seu dedo e com fogo, a sua palavra. Vai escrever nas tábuas aquilo que ele gostaria de escrever no coração do homem. Só que aí quando nós olhamos para o Evangelho, o Evangelho começa dizendo assim, os apóstolos vão perguntar para Jesus. Jesus tinha acabado de contar a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e conta toda a parábola da semente que cai no meio do caminho, da semente que cai entre as pedras, da semente que cai entre os espinhos e da semente, enfim, que caiu em terra boa. Antes da explicação da parábola, nós temos o Evangelho de hoje. Jesus perguntando assim, os apóstolos perguntando, por que tu falas em parábola? Quando Jesus fala em parábola, irmãos, é uma chance que o Senhor está dando a nós. Sabe por quê? Para que Ele mesmo vai dizer, para não jogar pérola aos porcos. Então as pessoas não estavam preparadas para ouvir, porque para que a palavra possa penetrar dentro do nosso coração, nós precisamos nos abrir inteiramente àquilo que Deus quer falar e modificar a nossa vida. Porque senão nós vamos nos tornando pessoas blindadas à palavra de Deus. A palavra vem, e da mesma forma que ela vem, ela bate em nós e volta, nos transforma a nossa vida. A palavra de Deus precisa entrar por mim e transformar os meus atos, meus gestos, mudar a minha vida, me levar a uma vida nova. Então, à medida, Jesus vai falando em parábolas para que ele não jogue pérola aos porcos, ou seja, para que as pessoas possam ir pensando naquilo que ele foi falando e buscando um significado daquilo que ele está falando, e aquela parábola possa ir ruminando, sendo ruminada dentro da pessoa, porque senão Jesus anuncia uma palavra, a pessoa não acolhe, se fecha, e a palavra não pode realizar na vida daquela pessoa aquilo para o qual ela foi enviada, como vai dizer o profeta Isaías. Da mesma forma que a chuva vem, cai na terra e não volta sem produzir o seu efeito, assim também é a palavra de Deus. Então o Senhor vai falando em parábolas, é como se Ele estivesse trabalhando a terra, regando a terra, arando a terra, para que a palavra pudesse chegar no coração. Então os apóstolos perguntam, Senhor, por que tu falas em parábolas? Jesus vai dizer, olha, a vocês é concedido conhecer o reino de Deus. Esse verbo conhecer significa ser penetrado. É usado em várias situações na Sagrada Escritura. Conhecer a Deus não se conhece apenas por teoria. Conhecer a Deus na Bíblia significa ser
penetrado por Deus, fazer uma experiência com Deus, permitir que a vida de Deus esteja em mim. Então Jesus vai dizer: olha, a vocês foi dado ser penetrado pelo reino de Deus. Vocês convivem comigo, a minha vida está em vocês, a de vocês em mim. Então a vocês foi dado essa graça de serem penetrados pelo reino dos céus. Agora para eles não. Porque eles estão ouvindo como se não ouvissem, eles estão vendo como se não vissem, eles estão escutando, mas não obedecem. Então é preciso que a parábola seja uma pedagogia para que eles sejam alcançados por mim e alcançados por essa palavra. É a terra que está sendo preparada para que a palavra seja semeada. Só que mais interessante é que a palavra, Jesus vai usar o profeta Isaías lá no capítulo 6. Jesus vai dizer assim: olha, deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eu queria trabalhar com vocês essa palavrinha insensível. Eu fui buscar no original grego, porque o evangelho foi escrito no grego, o que significa insensível. E para minha surpresa, a palavra insensível significa gorduroso. Como se tivesse passado uma gordura por cima, como se tivesse passado uma graxa por cima, uma gordura espessa. E Jesus vai dizer: o coração desse povo se tornou, olha como é que muda o texto, o coração desse povo se tornou gorduroso. Se a gente for falar com a linguagem da medicina, o que é um coração cheio de placas de gordura? É um coração pronto para infartar, é um coração pronto para morrer. Um coração gorduroso é um coração que já fez um longo caminho para o infarto do miocárdio. Vai entupindo até morrer. Olha o que Jesus quer dizer: esse povo não compreende a minha palavra porque o coração deles está gorduroso, o coração já está pronto para morrer, o coração já está infartando, com placas de gordura. É como se o coração tivesse sido passado uma graxa por cima e a palavra não consegue penetrar, a palavra escorrega e não entra naquele coração. A água não mistura com aquela graxa, a água não mistura. Não é assim? A pessoa que trabalha com a graxa, que trabalha, por exemplo, um mecânico, que toca muitas vezes numa graxa, a gente percebe que até os dedos e as mãos, depois de muita limpeza, de muito sabão, ainda continua com aquelas marcas daquela gordura, daquela graxa. E a gordura, por onde ela vai passando, ela vai entupindo, ela vai obstruindo o caminho. E isso não é uma obra apenas humana, irmãos. Isso não vem só dos homens. O grande problema dos nossos tempos é que o tentador, o diabo, está passando uma graxa de insensibilidade nos corações dos casais e na vida de tantos consagrados. A maior arma do diabo nos nossos tempos, sabe qual é? Não é só nos levar ao pecado, não. Isso ele faz desde toda a eternidade. Isso ele faz desde de Adão e Eva. A grande arma do maligno nos nossos tempos é nos fazer esquecer quem nós somos. Esquecer o que Deus já fez em nós. O Catecismo da Igreja Católica, eu dizia na adoração hoje, vai dizer que o sacramento do matrimônio é eficaz. Isso significa que o seu casamento e o sacramento que você recebeu também é eficaz, porque a graça de Deus é eficaz. Agora, quando nós esquecemos aquilo que nós recebemos, quando nós esquecemos o que Deus fez em nós, quando nós esquecemos o investimento que Deus fez em nós começamos a perder a sensibilidade da vontade de Deus. Nós começamos a perder aquilo que Deus espera de nós. O nosso coração vai entrando num caminho de um infarto
seja no sacramento do matrimônio, seja numa vida consagrada, nós vamos entrando num caminho de morte. João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: o diabo não é seu amigo. Não tenha amizade com ele. E ele não gosta de você, nem do seu casamento. E é por isso, irmãos, agora olha aqui para mim. Agora vocês acordaram, achei que vocês já tinham morrido. Estava assim, todo mundo com a carinha. Falei, meu Deus, será que já morreram? E eu não, né? Estão tudo vivo. Graças a Deus. O que Ele quer fazer é tornar o nosso coração insensível. Insensível. Passa uma graxa sobre o coração, passa uma gordura sobre o coração, nós ouvimos a palavra, nós vemos, mas não somos transformados. Nós nos tornamos insensíveis a Deus e insensível ao outro. Sabe qual é um caminho terrível de infarto num casamento? É quando eu perco a admiração pelo outro e o problema do outro já não é mais o meu problema. Se tem uma frase que eu digo isso para os casais, se tem uma frase, quem é casado aí levanta a mão. Quem está com o esposo ou com a esposa aí levanta a mão. São menos, mas não tem problema. Uma frase que é sinônimo de insensibilidade na vida matrimonial, sabe qual é? É uma frase que o diabo escreveu, nós decoramos e falamos uns para os outros. É aquela frase assim, é uma frase de vingança essa. Eu te avisei que não ia dar certo. Quando eu digo, quando uma esposa, um esposo diz para o outro assim, um cônjuge diz para o outro, eu te avisei que não ia dar certo, ele está dizendo assim, eu falei que não ia dar certo e torci para não dar certo, para que eu tivesse razão. Agora, qual que é a frase de uma pessoa que tirou a graxa do seu coração e que se tornou sensível ao outro? Já que não deu certo, o que nós podemos fazer agora juntos para dar certo? O que nós podemos fazer, já que o leite foi derramado, o que nós podemos fazer juntos para limpar a bagunça e tentar fazer de forma certa? Porque quando eu digo, eu te avisei que não ia dar certo, eu estou como espectador, sabe? Eu estou esperando dar errado para eu ter razão, para dizer para o outro e me vingar. Eu te avisei que não ia dar certo, você fez, bem feito, deu errado. Aí eu pergunto para você, olha aqui para mim. A vitória do seu esposo e da sua esposa também não é vitória sua? A derrota do seu esposo e da sua esposa também não é derrota sua? Não é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Essa semana eu assisti um matrimônio que eu fiquei muito emocionado. Eles já viviam muito tempo juntos e agora resolveram regularizar a situação. E o marido é doente. E ela tem cuidado dele, de um problema de saúde que ele tem já há anos. E na hora do casamento, quando ele foi dizer para ela assim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, ele não conseguia falar, de tanto que ele chorava. Ele olhava para ela e dizia, no coração dele ele dizia, realmente é isso que você tem feito, a sua fidelidade a mim na doença tem sido perfeita na minha vida. Você percebe? É um caminho, ou seja, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, mas na vitória e na derrota. O seu problema é meu, porque nós não somos. Gente, no dia do casamento, a esposa, ela entra, a mulher entra acompanhada do pai ou da mãe, do pai ou de alguém, mas ela entra sozinha. E o marido também entra sozinho. Agora, no final da celebração, como é que os dois saem? Saem juntos. E a partir daquele momento, quando eles fazem a fórmula do consentimento, eu faço questão de dizer na hora do sacramento, quando um recebe o outro, eu digo, fulano de tal e fulano já estão casados.
A partir de agora, quando Deus olha para eles, Ele já não vê mais duas pessoas, mas Ele vê um único coração, uma única alma e uma única carne. Então não tem mais separação, entende? Não tem mais senhas e coisas escondidas, não tem mais. Não tem mais coisas separadas. Agora nós somos um. E é essa sensibilidade, infelizmente o tempo vai passando e o casal vai perdendo a sensibilidade um para com o outro e que já não sabe nem mais a cor dos olhos do esposo ou da esposa. Não adianta olhar agora não, não olha agora não. Qual que é a cor dos olhos da sua esposa? Ai, padre, já me esqueci, já tem tanto tempo que eu não vejo. Você entende? O casal deveria se contemplar todos os dias. Eu gosto muito de ver essas senhorinhas cheias de rugas. O tempo passou, eu gosto muito de ver, sabe? E eu reparo mesmo quando eu estou perto de uma senhora, de um senhor, cheio de rugas. Porque hoje aplica-se tanto botox que as pessoas estão rindo até em velório. É porque a boca não fecha mais. Então se você está rindo da minha desgraça, não, é a boca que não fecha. Então quando você olha para uma pessoa cheia de marcas da história, é interessante que a gente vê uns artistas aí, o rosto está esticadinho, mas um lenço no pescoço, que o pescoço continua, mostra que já tem 90 anos. Mas estão rindo, ó, a boca não fecha mais. Nós estamos numa geração de um povo assim, que só fica sorrindo. A boca cresceu, os lábios incharam e rindo o tempo todo. Mas enfim, eu dizia que eu gosto de contemplar as rugas de uma pessoa, de uma senhora, de um senhor, porque eu gosto de perceber que por detrás daquelas rugas existe uma história de alegria, de tristeza, de vitórias e de derrotas. E quando Jesus chegou no céu, Ele apresentou para o Pai as suas chagas, as marcas da salvação dada aos homens. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos apresentar para Deus as marcas da nossa história vivida em santidade. E é isso que vai nos garantir a entrada. Aqui estão, Senhor, os joelhos que ficaram marcados de rezar, as mãos marcadas de fazerem as boas obras, o rosto marcado de uma vida ofertada um pelo outro. Então o casal, na medida que o tempo vai passando, eles deveriam cuidar uns dos outros dessa maneira. Essa marca aqui foi aquele dia lá que eu te perdoei, ó, uma ruga a mais. Essa outra ruga aqui foi aquele dia que você não quis ter intimidade comigo e eu tive que ficar 1 mês esperando, outra ruga. Você percebe? Então são rugas, são marcas de uma história ofertada uns aos outros. Diga comigo, eu não posso ser insensível ao que Deus quer para mim no meu matrimônio. Olha para quem está do seu lado, se for sua esposa, seu esposo, diga, nós não podemos ser insensíveis um ao outro. Não podemos. A insensibilidade, irmãos, a insensibilidade à voz de Deus e a insensibilidade ao outro tem matado muitos casamentos. Eu vou contar um fato aqui, não vou dizer nomes, porque a gente está na televisão, né? Um dia eu passei o dia inteiro atendendo. O dia inteiro atendendo. E no finalzinho da tarde, chegou uma pessoa, chegou o secretário da paróquia na época e disse, padre, tem um casal aí que quer falar com o senhor. Tá, eu não recuso falar com o casal, né? Porque, enfim, o casal está procurando, alguma coisa tem, vamos lá ajudar. E chegou o casal, sentou na minha frente, padre, a gente veio aqui porque a gente precisa conversar com o senhor. Eu falei, que bom, o que vocês estão... Eu estava cansado naquele dia, o que vocês estão precisando, o que trouxe vocês aqui? E ele começou a falar assim, padre, essa mulher, ela me ensinou o que é o amor, até aí tudo bem, gostei muito. Eu falei, nossa, ela deve ser uma pessoa muito boa, né? Me ensinou o que é o amor, hoje eu falo eu te amo, como eu nunca falei antes. Falei, que bom, graças a Deus, pensei comigo, mas fiquei calado.
E ela, e conversa foi, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ele disse assim: então, padre, nós viemos aqui, a gente queria que o senhor nos desse uma bênção. Essa mulher, ela mudou a minha vida, e o que eu vivo com ela, eu não consigo viver com a minha esposa. Eu falei: como é que é? Espera aí. Será que eu estou ouvindo direito? Como é que não? Repita para mim. O que você vive com ela, você não consegue. Como é que é? Eu não consigo viver com a minha esposa. Eu falei: então me conta essa história agora. Eu falei: então, padre, eu fiquei viúvo muito cedo. A minha esposa morreu, me deixou 3 filhas. Aí eu encontrei uma mulher, nós nos casamos, ela cuidou das minhas filhas, educou as minhas filhas, foi a mãe das minhas filhas. E as minhas filhas hoje cresceram, trabalham, têm suas vidas. E agora eu encontrei essa, mas eu nunca amei aquela. Eu falei: ah, tá. Eu olhei para ela. Eu falei assim: como é que você tem coragem? Então, isso significa que vocês são amantes? É só para eu entender. Não, padre, não diga uma palavra dessa. Eu falei: mas não tem outra. E olhei para ela e falei assim: minha filha, eu tenho dó de você. Porque você está com um homem que é utilitarista e egoísta. Ele usou da outra mulher para cuidar das filhas. Uma vez que as filhas foram educadas e criadas, agora a mulher dele está em casa trabalhando, lavando roupa, fazendo comida, e ele está aqui com você. É isso que você quer para a sua vida? Você quer um homem desse que não vale nada? Que é insensível à mulher dele, que está lá na casa dele, que não teve a coragem de dizer: olha, não dá mais, não quero você, mas está vivendo uma mentira, está andando com você aqui de moto numa outra cidade, enquanto a mulher dele está em casa trabalhando. Vocês vieram aqui para receber o que? Uma bênção minha? Eu quero que esse relacionamento, se vocês não mudarem, que ele leve os dois para o inferno. Então aplauda para valer. Quase que eu levei um soco na cara. Mas eu fui falando e já me levantando e me afastando. Mas você está entendendo onde nós chegamos? E o pior que ela também era casada. E eu perguntei: onde está o seu esposo? Está trabalhando. Eu falei: não é possível, no final do dia, cansado, vocês querem um alívio de consciência? E saí, fui embora, deixei os dois na sala. Com uma ira santa, sabe? A vontade era fazer um chicote daqueles que Jesus fez. Mas não era derrubar a mesa, não, era bater nos dois. Você percebe, fizeram um dia diante do altar. Por isso que a igreja faz casamentos diante do altar. Porque aqui que é o lugar do sacrifício, onde o amor se dá. Esse negócio de casar no jardim, de casar na praia. Casa com a árvore, então, em vez de casar com outra pessoa. Quer casar na natureza, casa com a árvore. Quer casar no mar, casa com, enfim, com uma estrela do mar. Mas, está entendendo? A igreja nos ensina a casar diante do altar. Porque é aqui que o amor se dá, é aqui que o sacrifício acontece. Amar é ofertar-se inteiramente ao outro. E o termômetro para a oferta de si é quando não há mais amor, é porque já se perdeu a sensibilidade em relação ao outro. O outro tem sentimento, o outro tem emoções, o outro tem uma história de vida. Então, quando a pessoa começa a pensar só em si, Jesus fala ainda no Evangelho: os corações se tornaram insensíveis, e olha o que diz sobre os ouvidos. Os corações se tornaram insensíveis, e eles ouviram com má vontade. Essa expressão má vontade, no grego também tem um significado muito profundo. Se insensível vem de gordura e de graxa, má vontade aqui na tradução litúrgica, lá no original grego está preenchido por riquezas. O coração rico, os ouvidos ricos. O ouvido, quem que é o pobre na Bíblia?
é aquele, a palavra Nauim, pobre na Bíblia significa aquele que tem espaço para Deus. Quem é o rico na Bíblia? Aquele que não tem espaço para Deus. Aqui são ouvidos ricos, cheios de si, e não tem mais espaço para o outro. Num matrimônio, quando um dos cônjuges está rico de si, preenchido de si, cheio de si mesmo, ele não tem mais espaço para o outro. Então já não tem mais ouvidos para o outro. Já não consegue mais colocar a vida para o outro, ofertar a vida para o outro. E o casamento vai se tornando insensível. Um casamento, cada um para um lado. Moram na mesma casa, mas estão distantes uns dos outros. Não é assim? Por exemplo, a última pessoa que está lá, se eu precisasse falar com ela sem microfone, o que eu precisaria fazer para falar com alguém que está longe de mim e se eu não tivesse microfone? Eu preciso? O que eu preciso fazer? Mais alto, eu preciso gritar. Então, gritar é sinônimo de distância. Eu preciso gritar para o outro me ouvir. Agora olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, se a gente está no mesmo cômodo, fala para a pessoa que está aí, se a gente está no mesmo cômodo e a gente precisa gritar, significa que os corações estão distantes, não é verdade? É ou não é? Se você está na cozinha com seu esposo ou com a sua esposa e precisam gritar com o outro, é sinal que os corações já estão distantes. O que está acontecendo conosco? Você que é casado, olha aqui para mim. Você se casou para fazer da vida da pessoa com quem você prometeu passar o resto da sua vida, você se casou para fazer da vida dela um inferno? Não foi. Mas o que anda acontecendo conosco? Por que a gente não consegue mais sentar e olhar para o outro e falar, o que está acontecendo com a gente? Qual foi a graxa? Qual foi a gordura que entrou nos nossos corações? Porque não são dois, é um só coração. O que está me impedindo de ter uma visão clara daquilo que é você, na minha vida e na minha história? Irmão, seria tão bom, você que é casado, que no final da sua vida, quando você fosse entregar aquele que Deus te deu, ou aquela que Deus te deu, que você tivesse ali do lado do caixão daquela pessoa que Deus te deu e agora você está devolvendo para Ele. Seria tão bom que quando você tocasse aquela mão fria, você olhasse para aquela pessoa e dissesse, olha, a última homenagem que eu faço a você é essa, eu faria tudo de novo, porque você foi a pessoa que mais me amou e me fez feliz. E lá no cemitério, ao invés de colocar aquela foto horrorosa que põe da gente lá, com a data de nascimento e a data de morte, você pudesse colocar a data do seu casamento e embaixo escrito, aqui está aquele ou aquela que muito me amou. Aí teria valido a pena. Porque foi isso que você prometeu diante do altar. E deveria ser isso ser revelado no dia em que você entrega o outro para Deus. Eu vou falar isso amanhã, mas amar tem cheiro de sacrifício e gosto de sangue. É vida ofertada. É viver para fazer o outro feliz. Mas o que o diabo fez? Eu não quero dar muito ibope para ele não, mas o que ele fez? Ele tornou nossos ouvidos ricos de nós mesmos, então nós não ouvimos mais a Deus e nem o outro. Não é assim. Eu falo isso para os homens e fico bravo com os homens quando a esposa vem querer resolver uma situação que não está bem resolvida
E ela começa, nós precisamos conversar, e ele diz para ela, vem você de novo com essa história. Senta e ouve, é claro, tira umas 4, 5 horas, porque ela vai falar bastante. E geralmente é na hora que vocês vão dormir. Então se prepara para fazer uma vigília, mas vale a pena, porque no outro dia a coisa está, tudo resolvido. Mas tenha coragem de tirar a riqueza do ouvido e dizer para ela, eu tenho todos os espaços para você. E sair dali resolvido. Eu termino dizendo, sabe aquelas brincadeiras de criança que a gente pega uma bexiga, uma bola, e a gente coloca dentro da água na piscina? A gente afunda, a bola sobe. A gente afunda, a bexiga sobe. Essa bexiga e às vezes a gente segura ela com as pernas, lá embaixo com os pés. Ela fica lá. Mas num determinado momento nós soltamos, a bexiga sobe. Essa bexiga são as coisas mal resolvidas no casamento. A gente vai afundando, afundando, mas num determinado momento a gente não aguenta mais esconder. Quando aquilo sobe, vem com toda a força na nossa cara e nos machuca muito mais do que se nós tivéssemos resolvido quando tudo começou. Tenhamos a coragem de sentar um na frente do outro e dizer, o que está acontecendo conosco? A Tânia, o esposo, pregando hoje de manhã na adoração, ela dizia algo que eu fiquei muito tocado. E é coisa simples, mas que a gente vê que eles não são anjos. Ela disse, nós já passamos por muitos problemas. Quem tem problema, levanta a mão. Quem não tem, é porque já morreu. Esses dias eu estava vendo um vídeo desses no Instagram, de uma pregação do Monsenhor Jonas, ele dizendo que aqui do lado, lá no cemitério, está cheio de gente que não tem problema. Lá não tem mais. Pode ser que tenha, né? Que se morreu em estado de pecado, aí o problema aumentou. Mas se morreu em estado de graça, acabaram os problemas. Nós todos temos problemas. A matemática ensina. O problema foi feito para quê? Para ser resolvido. Não se elimina problema. Eliminar problema é para gente frouxo que não tem coragem de sentar e resolver. A gente elimina câncer e não pessoas. A gente desiste muito rápido do outro. Se Deus desistisse rápido de nós, como nós desistimos dos outros, nós estaríamos fulminados, diz o livro das Lamentações. Por isso que essa história, a gente ouve muito por aí as pessoas dizendo, olha, você precisa perdoar, mas não precisa conviver com a pessoa que você perdoou, não. Eu fico numa dúvida com isso, porque quando eu vou para a confissão e peço perdão dos meus pecados, se Deus dissesse, eu te perdoo, mas não quero conviver mais com você, eu estava perdido. Ele me perdoa e continua convivendo comigo, e olha que eu não presto. Agora a gente perdoa, mas não quer conviver mais. Vai caçar sua turma. Espera aí. É evangelho ou é pensamento positivo? É coaching ou é evangelho de Jesus Cristo? Amor é sacrifício, tem cheiro de sacrifício e gosto de sangue. E sem obediência não tem milagres, viu? Sem obediência à palavra de Deus, sem obediência ao sacramento, nós não encontramos milagres. Quer salvar? Quer que Deus salve a sua casa, seu casamento? Sim ou não? Eu quero. Eu quero que Deus te alcance. Todos nós precisamos de salvação. O casamento está ótimo, graças a Deus, mas ainda pode ser melhor. Então nós queremos pedir ao Senhor nesse final de semana, que Ele venha com poder, com graça, que Ele seja o centro de todas as coisas. Põe a mão nos seus ouvidos e diga comigo, Senhor, tira toda a riqueza dos meus ouvidos. Senhor, tira toda a riqueza dos meus ouvidos. E me dê um ouvido pobre. E me dê um ouvido pobre. No sentido bíblico. No sentido bíblico. Que tem espaço para Deus. Que tem espaço para Deus. E que tem espaço para o outro. E que
que tem espaço para isso. Me dê um coração sensível, Me dê um coração sensível, sem gorduras, sem gordura, sem graxas, para que eu possa, Senhor, te ouvir e te obedecer. para que eu possa, Senhor, te ouvir e te obedecer. Para que eu possa sentir o que o outro está sentindo. Para que eu possa sentir o que o outro está E sentindo. que a alegria do outro seja a minha alegria. E que a alegria do outro seja a minha alegria. Que a dor do outro seja a minha dor. Que a dor do outro seja a minha dor. Senhor, eis que nós estamos te pedindo nessa tarde, dai-nos. Dai-nos, Senhor, essa graça. Eu lhe convido a orar, a falar com Deus agora. Fica de pé e reze pela sua casa, pelo seu matrimônio. Reze pela sua família. Pode ser que você seja solteiro, não tem problema. Reze por aquele ou por aquela que um dia ainda Deus vai lhe dar. Senhor, nós estamos aqui clamando a tua manifestação e pedindo: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, tu és a solução, tu és a resposta. Tu és aquele que pode trazer a palavra e nós queremos, Senhor, aprender contigo. Nós queremos fazer tudo o que o Senhor nos disser, da mesma maneira que o Senhor levou Moisés ao monte, Senhor, e Moisés subiu com Deus, e Moisés foi ao encontro de Deus. Leva os matrimônios a um outro nível, Senhor, de subir a montanha, ao nível de santidade, ao nível de se ofertar um pelo outro e de viver um pelo outro. É o que nós estamos te pedindo hoje aqui no santuário do Pai das misericórdias. Senhor, derrama a tua misericórdia sobre as famílias do Brasil, derrama a tua misericórdia sobre os casais do Brasil. Ensina-nos a amar até doer, Senhor. Amar, amar, amar até doer, para que quando se ama até doer, a dor deixa de ser dor e se torna amor. É o que nós te pedimos hoje. Encha-nos de ti, Senhor. Encha-nos de ti, Senhor. E seja a resposta para os casamentos, para os matrimônios, para os casais e as famílias da nossa terra e da nossa nação.